em tua palavra. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste os anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, tu chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos bem, né, irmãos? Leva-me, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá. Nós estamos vivendo esse momento do mês missionário, mês de outubro do ano de 2020. E hoje nós vamos continuar conversando e recebendo o Dom Mariano. Queria acolher o senhor novamente nesse segundo programa, Dom Mariano. Muito obrigado pela tua presença, pelo seu sim. Que Deus possa continuar abençoando ao senhor e a sua missão. Muito obrigado, Diácono Marcos. Passe bem a todos. Que bom. E nesse segundo encontro, irmão, nesse segundo domingo, nós queremos dar continuidade a esse propósito do mês missionário. Queria trazer para nós uma palavra que gera vida. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 19 e 20, nos diz assim: E depois ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria trazer para nós, ano passado, como já foi mencionado no último programa, por Dom Mariano, o Papa Francisco colocou o mês extraordinário, o mês de outubro, como mês missionário extraordinário. E lá naquela oportunidade, ele disse a seguinte frase: a celebração deste mês, em primeiro lugar, é para reencontrar o sentido missionário de nossa adesão à fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom gratuito do batismo. Eu queria perguntar ao senhor, Dom Mariano, em que consiste o sentido missionário de todo batizado? Eu me lembro bem porque depois desta mensagem do Papa Francisco, nós participamos do Congresso Missionário Americano em Santa Cruz de la Sierra. Eu sou o bispo referencial da animação missionária do nosso regional. Então, eram mais do que 3.000 participantes de todas as Américas, do norte do Canadá, também do Brasil, daqui de Campo Grande. Nós recebemos naquele dia a cruz missionária da primeira missão e recebemos uma bandeira com este logo: batizados e enviados. Papa Francisco exatamente vai nos mostrar que o batismo é o ponto de partida, que a missão não é um ornamento de um missionário, de uma missionária que parte para longe, mas é um dever de cada um dos batizados. É a nossa missão do dia a dia, na tua comunidade, na tua paróquia. Nós chamamos de pastorais, de grupos, de movimentos, mas na verdade todos estamos exercendo uma missão. E ela tem seu fundamento no nosso batismo.
Cristo, quando nós fomos batizados, o sacerdote ungindo a nossa fronte com o óleo do Santo Crisma, disse para que, como Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Nós fomos ungidos. Cristo é o missionário do Pai, enviado, ou como chamamos, Messias, enviado do Pai. O cristão também é ungido, enviado por Jesus Cristo para continuar sua missão na igreja. E é interessante que quando nós lemos essa frase pronunciada por Papa Francisco, o Dom Mariano, lá ele vai dizer assim, que existe uma necessidade de reencontrar o sentido missionário, né? Então, quando nós buscamos entender, reencontrar, significa que um dia nós já estivemos nesse espaço, já estivemos fazendo essa função, ocupando este algo mais. Como que o senhor consegue entender, também aqui na igreja particular de Campo Grande, mas na igreja de maneira como um todo, como que nós podemos dar esses passos para reencontrar esse sentido missionário? No nosso outro encontro, nós falamos daquela missão na Amazônia. No Brasil, existem as chamadas igrejas irmãs, ou seja, as dioceses mais pobres, em sacerdotes, diáconos, ministros, também em recursos, elas são assumidas, acolhidas por outras dioceses. A nossa diocese irmã é a prelazia de Borba, na Amazônia. Então, por isso, aquela missão que preparamos foi um dos sinais dos tempos, ou seja, mostrar que a igreja é missionária, que está em saída, mas muito mais exatamente ao redor da nossa realidade. Por exemplo, Seminário Maior Nossa Senhora Maria Mãe da Igreja, estamos na capela deste seminário, realiza as missões no tempo das férias, em julho e em dezembro, geralmente. A nossa diocese. A gente parte para as paróquias, geralmente da forania rural, mas também das nossas paróquias mais necessitadas. Cada ano, 2 vezes, tá? Os seminaristas, aproveitando este tempo este recesso, tá? Dedicam 2 semanas para a missão. Nós bispos, alguns padres, participamos, também membros de outros movimentos, ou chamadas novas comunidades, também religiosos, que nos acompanham. Mas exatamente a própria paróquia que recebe os missionários, ela também, pelos seus membros ministros, tá? Um grupo de jovens, acompanha esta missão. Eu diria, mais cada pastoral é uma missão. Quando nós visitamos os doentes no hospital, quando o pastoral da terceira idade visita os idosos. Agora, neste tempo de pandemia, como isto é importante. Claro que observando as normas de distanciamento, mas devemos pensar que Jesus nos envia para a missão hoje. Até quando nós vamos visitar um vizinho, vizinha necessitado, tá? Ou quando a paróquia se organiza para socorrer as famílias necessitadas, tudo é uma missão, porque estamos cumprindo aquilo que Jesus nos deixou. E é interessante, Dom Mariano, que também nessa frase, o início dela vai dizer assim, Papa Francisco diz que é em primeiro lugar. E eu queria falar com você que está nos acompanhando, você que tem nos acompanhado por este canal, Palavra que Gera Vida. Talvez você pense ou você diga aí, no seu coração, pense aí, mas eu não sei fazer isso, eu não posso ser missionário, eu não posso fazer aquilo, eu nem mesmo saio de casa. É interessante, amada, quando o Papa Francisco vai nos falar que é em primeiro lugar, eu e você, a nossa casa, somos chamados a reencontrar
esse aspecto missionário que existe em nós. Eu me recordo, Dom Mariano, que quando eu era molequinho, pequeno, foram muitas as vezes que papai, juntamente com a mamãe e a minha irmã, me levavam para visitar um parente próximo. E nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje de um carro ou de um meio de locomoção um pouco melhor. Naquela época era muito difícil. Às vezes nós fazíamos um percurso a pé. E aí quando nós chegávamos lá no local de destino, era uma alegria, era uma festa. Nós compartilhávamos uma alimentação em comum, ajudávamos ali. E aí nos sentávamos, às vezes até dormíamos neste local. E nós fazíamos uma fogueira no entorno e à noite nós conversávamos com aquelas pessoas que estávamos ali. Verdadeiramente era algo muito prazeroso. E por quê? Porque era algo que nós não estávamos acostumados a fazer. Talvez você pergunte assim: é difícil ser missionário? Talvez. Mas existe muita coisa boa e muito prazer em servir a Deus. Nesse sentido, eu queria perguntar ao Senhor: como que nós podemos, enquanto enviados pela igreja, exercer o nosso papel? O senhor já apontou aqui a respeito lá da ida ao Amazonas, das pastorais, que cada pastoral, cada movimento é chamado e é a obedecer esse civil, esse mandato de Jesus. Dentro da igreja, hoje dentro da igreja, dentro da eclésia, como que nós, enquanto pastores, o senhor enquanto pastor, tem percebido esse envio das pessoas, a disponibilidade para o envio? É muito importante, Diácono Marcos, esta colocação dentro da igreja ou na igreja, porque a igreja é missionária, tá? Nós somos membros da igreja. Então, a igreja, antes de tudo, é a tua comunidade. Então, a comunidade paroquial, ela é composta de várias comunidades, mas exatamente na tua comunidade paroquial você tem que encontrar um lugar onde você possa exercer a sua missão. Por isso, aquilo que mencionamos, são tantas pastorais, especialmente as pastorais sociais, porque em primeiro lugar elas visam este serviço aos mais vulneráveis, mais necessitados, tá? Mas cada pastoral é uma pastoral que tem a sua dimensão missionária, não podemos esquecer. Também os movimentos da igreja, tá? Então, quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, para ter um grupo de oração, de louvor, sim, isto alimenta a nossa fé. Isto nos dá a certeza que somos a igreja, tá? Mas a partir daí também brota este desejo e provavelmente cada pastoral, cada grupo tem o seu planejamento, tá? Seus projetos, e simplesmente devemos encontrar o lugar. A igreja, por meio da catequese, especialmente da catequese em preparação para o sacramento da crisma, ela quer exatamente despertar em jovens este desejo de servir, inclusive ungindo, tá? Com o Santo Crisma no dia da celebração do sacramento da confirmação, os jovens recebem este mandato: ser apóstolo de Jesus no mundo de hoje. Depois tem tantas outras áreas de atuação. Meios de comunicação, por exemplo. Estes encontros ao longo do tempo da pandemia, as transmissões da Santa Missa, diversas lives, encontros, exatamente tem esta dimensão missionária, porque desta forma Jesus quer ser ouvido, anunciado. Que bonito, né, irmãos? Quanta beleza, quanta riqueza nós escutamos este encontro de hoje de Dom Mariano, né? E é o que nós queremos continuar fazendo e realizando enquanto mandato de Jesus por meio desse canal Palavra que Gera Vida, que nós possamos, como instrumentos, com a igreja e na igreja, continuar levando a você, a sua casa, a sua família, isso e algo mais. Nós queremos finalizar este encontro
Que Deus possa continuar abençoando você, a sua casa, a sua família. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, de continuar comungando esse algo mais que o próprio Deus quer nos oferecer. Nós encerramos aqui e no próximo domingo nós continuamos com Dom Mariano. Deus abençoe, muito obrigado. Fiquem em paz. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.